Você já reparou que vive cercado de seres vivos e objetos e outros inúmeros elementos assim que formam o nosso ambiente? Você já se questionou a origem das coisas? Você sabe o que faz você pensar nessas coisas que normalmente a gente não pensa? Não? Então senta que lá vem história. Aliás, história não, filosofia, porque história é Rodrigo, né? Então, senta que a gente vai filosofar. Aí vai. Ai, arrasou. Olá, divininhos e divininhas! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos aí para a unidade 2 do nosso livro, em que agora a gente vai falar um pouquinho sobre o saber humano. A gente vai descobrir algumas coisas que envolvem o nosso pensamento, as formas como a gente vai pensar e como é que a gente pode adquirir o conhecimento. Tia trouxe para vocês aí a imagem de Kika. Olha que maravilhosa. Kika era um personagem de desenho animado, passava geralmente aí na TV Cultura, na TVE, que nos intervalinhos entre um desenho ou outro, uma programação ou outra, ela vinha aí para perguntar de onde vinham as coisas. Que ela sempre foi uma menina muito curiosa e ela ficava muito insatisfeita com o fato dela perguntar para os pais dela e os pais dela nunca sabiam responder. E aí, esse programa foi feito para que as crianças pudessem sanar algumas dúvidas, algumas curiosidades e questionamentos que tinham acerca das coisas que tem no mundo. Nós vamos questionar algumas coisas que é relacionado ao surgimento de algumas coisas, mas a gente também vai falar sobre o funcionamento de outras e por aí vai. Foi então que nesse programa ela começou a perguntar de onde vinham as coisas e ela conseguia descobrir. E aí, as próprias coisas que ela queria descobrir falavam com ela, né? Ela perguntou de onde vem o açúcar, o sal, os sapatos, o leite e a moto está passando, a onda, o pão, o arco-íris, a televisão, o fósforo, o dia, a noite, a energia elétrica, o livro, o avião, o ovo e o choro. Esses são os que estão no livro de vocês. E aí tem algumas coisinhas mais que não está nessa lista, que é o trovão, o espirro, o plástico, o vidro e o papel. Que o papel, inclusive, tio Rodrigo passou para vocês, né, Rodrigo? Foi sim, foi. Passei já. E aí nós vamos começar essa temática do saber humano com o capítulo 5, onde nós vamos fazer essa reflexão, nós vamos filosofar aí sobre o que é pensar. Como nós sempre começamos aí com a conversa da corujinha amiga, ela vem abordando algumas coisas. Ela começa falando sobre o seguinte: o conhecimento é uma relação entre um sujeito que conhece e um carro que está passando. Mentira, não é isso não. Vou começar de novo. O conhecimento é uma relação entre um sujeito que conhece e um objeto que é conhecido. Desse modo, é possível concluir que pensar é exercitar esse conhecimento e pôr em prática o que se sabe. Vamos lá com tia, que aqui parece até que virou pista de moto. Mentira, não é isso não. Vou separar aqui, porque tá parecendo até que é o tesouro escondido, mas não é ainda. Vamos lá. Quando ele fala aqui, ó, uma relação entre o sujeito que conhece e um objeto conhecido, não quer dizer necessariamente que é um objeto como um controle remoto que tia tá segurando. O sujeito que conhece vai ser a pessoa que quer saber daquilo ali, que tá estudando sobre aquilo, e o objeto conhecido seria o que a pessoa está estudando. Então, é a relação entre a pessoa que tá querendo saber das coisas com quais coisas ela tá querendo saber. Seria basicamente o seguinte: tia Marilúzia passou vocês fazendo uma experiência. E aí, o que é que vai acontecer? O sujeito que conhece são vocês. A experiência que tia passou vai ser o objeto que vocês vão conhecer. Então, vai ser uma relação entre vocês testando a experiência que ela passou. Diante disso, a gente consegue perceber o seguinte, que o fato da gente começar a pensar aí vai exercitar a nossa cabecinha. Esse exercitar vai colocar em prática o que? As coisas que a gente sabe. Lembrando que tudo que nós temos, de alguma forma, é um conhecimento. Só que as formas como a gente vai adquirir esse conhecimento é que vai mudar. Vamos ver como é que funciona essa questão do tesouro escondido. Na primeira parte do tesouro escondido vem uma frase que é de um autor desconhecido, dizendo o seguinte: pensar é ser livre. Poder falar o que se pensou é ser mais livre ainda. Vamos lá. Quando esse autor desconhecido
fala isso aí, ele fala no sentido que, vamos lembrar da nossa aula online. Lembra que eu falei a vocês os conceitos que vinham no outro tesouro escondido? Sobre a gente ser reflexivo, sobre a gente ser organizado e sobre a gente ser consciente? É basicamente isso. Quando a gente consegue ser organizado, reflexivo e consciente, a gente consegue exercitar o modo de pensar. A gente vai conseguir aí fazer o exercício do pensar. Do pensar como? Livre. Quando a gente utiliza esses três componentes que a gente já viu, da reflexão consciente e organizada, a gente consegue aí fazer o quê? O exercício do pensamento. Esse pensamento, ele vai ser livre. Livre do quê? Das amarras que podem acontecer, que foi o que a gente discutiu na aula online, sobre a gente não poder refletir sobre as coisas que estão ao nosso redor. Quando ele fala assim, poder falar o que se pensou é mais livre ainda, quer dizer o seguinte, que você, tendo a liberdade para pensar, se você tiver a liberdade para falar, vai ser um ato mais livre ainda, como se a gente tivesse essa liberdade para poder falar o que a gente pensa, porque vamos lembrar que nem sempre as pessoas tiveram essa liberdade para falar o que pensa. Na segunda parte vem aí com um texto chamado Gato Pensa, que é justamente para a gente refletir sobre essa questão do pensamento aí. Vamos lá. Dizem que gato não pensa, mas é difícil crer. Já que ele também não fala, como é que você vai saber? A verdade é que o gatinho, quando mija na almofada, vai depressa se esconder. Sabe que fez coisa errada. E se a comida está quente, ele, antes de comer, muito calculadamente toca com a pata para ver. Só quando a temperatura da comida está normal, vem ele e come afinal. E você pode explicar como é que ele sabia que ela ia esfriar? Nesse texto aqui vem fazendo uma reflexão sobre os gatos. Se o gato pensa, se o gato não pensa, como é que seria essa realidade aí? Mas é pra gente fazer uma reflexão sobre os animais e os seres humanos. A gente vai lembrar um pouquinho do que trabalhamos o ano passado, que vem também no que é o Tesouro Escondido. No que é o Tesouro Escondido, vem assim: todavia, os animais, assim como os seres humanos, possuem instintos, isto é, impulsos que fazem com que eles respondam de forma específica a diversas situações, como a um carinho, por exemplo. Nessa parte do que é o Tesouro Escondido, eles estão bem entrelaçados com o Tesouro Escondido mesmo, nesse texto do Gato Pensa. O ano passado, quando a gente trabalhou aí sobre os seres vivos em geral, que aí seria essa classificação dos animais, as plantas e os seres humanos, nós vimos aí que existe uma diferença entre os seres humanos e os animais. Qual vai ser essa diferença? O raciocínio, a parte que nós utilizamos a nossa cabeça para raciocinar. Dentre isso aí, nós também temos uma diferença. Nós, seres humanos, temos uma capacidade de gerar cultura, ou seja, nós criamos cultura, nós podemos criar linguagens, ainda que alguns animais irracionais que são considerados superiores em relação aos outros, porque eles conseguem reproduzir aí algumas coisas que os seres humanos fazem, eles não possuem a capacidade de criar a linguagem. Que linguagem? Essa que nós estamos utilizando para se comunicar. Nós, seres humanos, conseguimos fazer isso. E os animais não conseguem. O ser humano, ele é o único ser vivo que é capaz de refletir. Ou seja, ele vai conseguir o quê? Colocar aí, meu povo, como objeto de conhecimento, de pensar sobre o mundo e sobre si mesmo. Ou seja, nós somos os únicos que conseguem refletir, que nós somos um ser que conhece e temos um objeto conhecido. Então, a gente vai conseguir aí pensar sobre o mundo e pensar sobre si mesmo. Agora é a sua vez de filosofar. Tia Michelle deixou uma tarefinha bem bacana para vocês fazerem. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula!